para quem tem seus pais ainda. Isolde, Sapiranga, Rio Grande do Sul. O Fábio de Pelotas. Glória a Deus. Já vamos dar início à nossa palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia, que eu tenho certeza que vai falar o coração de alguém, porque quando o Senhor manda, alguém está precisando ouvir, alguém está precisando de uma resposta, porque a palavra do nosso Deus, ela nunca vai voltar vazia. Se ela não foi para alguém, ela foi para o meu coração, porque primeiro a palavra é ministrada no meu coração. Amém. Glória a Deus, José Ribeiro, isso mesmo, Deus está pronto em todo o tempo. O Jorge falando que sou pai de 5 filhos e avô de 9 netos, glória a Deus. Amém. Vamos dar início. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e com essa palavra colocou uma frase que diz assim: entra na tua arca do descanso. E essa palavra ministrou ao meu coração profundamente como seria essa arca do descanso. E quando eu olho para a palavra que eu tinha aberto, exatamente, não poderia ser diferente que não ser a história de Noé. E eu já não me impressiono com o agir de Deus, como Deus se revela para mim. Porque eu estava a pedir uma palavra e Ele falou ao meu coração justamente isso, e quando eu olho para a palavra estava justamente: Noé e sua família entram na arca. E essa palavra se encontra em Gênesis 7, no capítulo 7, no versículo 1, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém. Noé era um homem justo perante os olhos de Deus, numa geração corrupta, uma geração que provavelmente tinha algumas pessoas que diziam servir a Deus, mas que Deus lá de cima via que eles faziam coisas que desagradavam a Ele, porque eu creio que não só existia Noé naquele tempo que acreditava em Deus, existiam outras pessoas, mas talvez essas pessoas não faziam aquilo que era agradável a Deus, não obedecia às coisas de Deus. E Noé teve compaixão, Deus teve compaixão de Noé, e juntamente com sua família. Eu acredito que a família de Noé não era perfeita, nem todos eram como Noé, mas Deus teve misericórdia da família por conta da vida de Noé, por conta daquilo que Noé fazia para Deus, por conta da integridade que Noé tinha. Ele poupou a vida daqueles que Noé amava. E quando Deus falou para Noé o que estava planejando fazer diante daquele povo que queria destruir, ele fez um pedido a Noé para construir aquela arca. Noé prontamente obedeceu. Chegou um determinado tempo em que Deus fala para Noé: chegado o momento de entrar, entra tu e toda a tua família, junto daqueles animais, para dentro da arca. Eis que eu vou destruir tudo que ficar fora. Eu fico imaginando Noé, o que passava na cabeça de Noé. A única coisa que eu acredito que passava: eu preciso obedecer e eu vou, mas eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. Como é que vai ser dentro de uma arca? Quanto tempo vamos passar ali dentro? E toda essa história me fez me lembrar o que eu passei há um tempinho atrás, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. Desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 35, desde os meus 17 anos que eu trabalho, eu tinha meu dinheiro, eu podia comprar aquilo que eu queria, podia me sustentar minha casa junto com meu esposo. Mas chegou um determinado tempo em que lá atrás eu tinha entregado a minha vida para Deus. E eu disse: Deus, faça com a minha vida o que o Senhor quiser. E isso é algo muito sério.
Quando entregamos a nossa vida para Deus e colocamos o nosso caminho e tudo que nele está nas mãos de Deus, já não está mais no nosso controle. E tem coisas que Deus vai sinalizando o que quer que nós façamos, mas nós vamos fechando os olhos, até que Deus coloca a situação em que você não tem mais saída. É necessário obedecer. Porque eu nunca imaginava sair do meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa em que eu amava trabalhar ali. Criei a minha filha, praticamente a minha sogra que tomava conta da minha primeira filha, que hoje tem 9 anos, ela que tomava conta e eu saía para trabalhar todos os dias, chegava à noite eu buscava. Eu sempre tinha o sentimento de tomar conta dela, mas o sentimento de independência, não, eu não sei o que será da minha vida se caso eu sair do meu trabalho, não sei se meu esposo dá conta sozinho, jamais. Vinha como relance na minha mente, como poderia ser, mas logo eu já descartava. Passaram-se muito tempo, até ela completar praticamente 7 anos, onde um dia na empresa onde eu trabalhava, tinha um círculo de oração lá. E todo dia, naquela hora de almoço, eu almoçava bem rapidinho e ia para aquele círculo de oração. Até que um dia, o pastor que fazia aquele culto, ele tinha tido uma visão. Ele chamou algumas pessoas que gostariam de ter filhos, que estavam orando para ter filhos. Chamou no meio do círculo da oração, que ele queria orar, porque o Senhor ia abençoar todas aquelas mulheres que estavam ali com um filho. E eu permaneci no meu lugar, porque jamais eu estava planejando ter outro filho. E eu sempre falava para Deus e para as minhas amigas. Perguntavam para mim, você não quer ter mais outro filho? Eu dizia, não. Não, porque eu nunca pude tomar conta da minha filha, eu vou ter outro como? Se eu não tenho como tomar conta mesmo. Eu queria um dia ter um outro filho, se eu pudesse tomar conta. E era eu falando e Deus registrando de lá. Eu não imaginava. E aí ele chamou aquelas mulheres que provavelmente tinham algum problema para engravidar, chamou no meio do círculo de oração e começou a profetizar, a falar que Deus ia fazer, que Deus ia curar, que daqui a um tempo todas elas que planejavam ter filhos, elas iriam ter. E ele continuou insistindo, tem mais alguém aqui que quer ter filho. E eu continuei no meu lugar, porque não era isso o desejo do meu coração. Terminou aquela oração, estávamos nos despedindo para voltar para o meu setor. O pastor me chama e diz, irmã Carla, oi, a irmã estava na minha visão. E eu disse, eu? Aí eu já comecei a pensar, opa, a profecia está errada, porque eu não tenho no meu coração o desejo de ter outro filho. E ele disse assim para mim, eu vi a irmã segurando um bebê no colo. E ainda disse mais, Deus quer te dar um filho. Aí eu fiz, mas eu não tenho vontade, porque eu escutava a palavra dele dizendo, vem aqui quem tem o desejo de ter um filho. Mas ele teve a visão e ele imaginou que eu queria, mas Deus estava mostrando a ele que iria me dar um outro filho. E eu guardei aquilo dentro de mim. Se um dia acontecer, ok, mas eu não estou planejando e nem vou planejar isso acontecer. Até porque a minha primeira filha, eu passei quase 2 anos para ter ela. De algumas dificuldades. E eu sabia que essa outra criança não ia vir assim, mesmo sem eu planejar. E isso aconteceu em novembro de 2020. Passado-se um tempo, exatamente em novembro de 2019, quando foi em novembro de 2020, finalzinho de novembro de 2020, eis que eu engravido, do nada. Eu me surpreendi e eu vim a descobrir essa gravidez com 7 dias de atraso. E esse número 7 sempre vinha e eu estava exatamente fazendo 7 dias de propósito com Deus do que Ele queria da minha vida. E esse número 7 ficou como algo marcado dentro de mim. Porque quando eu vi essa palavra aqui no capítulo 7, eu já me lembrei disso. Porque com 7 dias de atraso eu descobri a minha gravidez.
Com 7 foi no 7º dia do propósito que eu fiz, que eu estava entregando um propósito que eu estava fazendo com Deus. A minha filha mais velha tinha 7 anos. Não é coincidência, irmãos. É Deus purinho. Deus purinho se revelando. E aí, passando-se o tempo, eu contei a meu esposo, ele não acreditou. Ficamos surpresos daquilo, porque foi algo inesperado, realmente. E eu não deixei de me lembrar daquilo que aquele pastor falou há exatamente 1 ano. Deus quer te dar um filho. Tudo bem. Passado assim o tempo, tudo estava correndo bem, até chegar, exatamente eu estava com 32 semanas de gravidez, eu comecei com uma pressão alta. Do nada, em que eu tomava vários remédios, a minha pressão era muito alta, 16, 18. E eu fui, eu acho que muitas vezes para o hospital com essa pressão, eu não conseguia ficar em pé. E aquilo ali iria me amedrontando, porque todo mundo sabe que pressão alta na gravidez é muito perigoso. Mas o que eu tinha dentro de mim? Uma promessa. Porque eu me lembrava das palavras daquele pastor. Eu vi a irmã segurando um bebê. E eu me segurei nisso, porque eu sabia, eu vou vencer. Eu vou vencer, porque ele me viu segurando um bebê. Se ele me viu segurando um bebê, é porque Deus vai me dar esse bebê. E eu vou vencer. Isso aqui em nome de Jesus. E de tantas idas e vindas naquele hospital, chegou um dia em que eu fui para uma consulta. E de lá a médica falou, olha, você não vai voltar. Vá diretamente para o hospital da urgência. Eu estava com 36 semanas. Eu consegui, graças a Deus, segurar até as 36 semanas. Vá com seu esposo que a gente vai ter que adiantar o parto. E eu fui para aquele hospital, não sei como, eu não conseguia nem ver as coisas direito, era muita tontura. Eu tomava de 6, acho que era 6 em 6 horas, um remédio muito forte para pressão de 500 miligramas. Era muito forte. E a pressão não baixava. Eu não lembrava nem que dia era, nem que data era, nada. Eu só estava mesmo existindo. E ali fui para aquela maternidade na noite anterior, porque eu tinha ido para uma consulta à tarde. Passei para a noite naquele hospital e começou todo o procedimento para fazer a cirurgia. E só vim ter a bebê no outro dia pela manhã. Era às 7 horas da manhã, quando estavam me preparando para o cirúrgico. E lembro disso. E lembro quando eu estava guardando minhas coisas, tirando aliança, tudo mais para ir para o cirúrgico, eu peguei no celular para guardar e eu olhei a data. E eis que era dia 7/7/2021. 7 de julho de 2021. E ali eu me admirei com aquela data. Eu disse, meu Deus, o parto foi adiantado justamente para 7/7, porque era para me ter elas apenas em agosto. Mas Deus queria marcar aquela data, 7/7. Não, até hoje eu não entendo esse propósito, mas eu sei que um dia eu entenderei. E era uma menina, eu coloquei o nome dela de Sara, para a glória de Deus. Fui para aquele parto com muito medo porque nós vivemos aqui nesta terra, nós temos fé em Deus, mas o medo é algo que mesmo nós temos a certeza que Deus está conosco, mas nós ouvimos tantas coisas. Não sabia se o meu propósito era ter aquela criança e deixar aqui e eu partir. Era tanta coisa que passava na minha mente naquele momento que eu estava com um medo muito grande. Eu acreditava muito em Deus, mas eu estava com muito medo. Fui para aquela mesa de cirurgia e eu já achei tudo estranho, porque era tudo duplicado, triplicado. Eram 2 médicas, 3 enfermeiros, 2 anestesistas. Era tudo duplicado por conta da gravidade que seria o parto. E elas eram pessoas, parece que Deus enviou anjos ali. Elas seguravam, me abraçavam. Eu não sei se aquilo ali é o procedimento para quem está passando por uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia. Mas eles tentavam a todo tempo tranquilizar, mas nada tranquilizava aquilo que estava dentro. O medo de você não voltar mais dali. E eu tinha de não poder ver a minha filha mais, a mais velha que eu tinha deixado em casa com minha mãe. Então era muita coisa que passava.
E ali fui para a hora do parto, eu estava ali, tudo ocorrendo bem, a pressão estava praticamente controlada, tá? Acho que estava 16, 15. Mas chegou um momento do parto em que eu senti uma dor muito grande. Era muito grande no estômago. Era uma dor como se estivesse arrochando, pressionando, pressionando. E eu comecei a gritar. E eu falava, tá doendo muito. E eles, aonde está doendo? Acharam que estava doendo, aonde estava tirando a bebê. Mas era aqui, eu segurava a mão do meu esposo dizendo, eu estou morrendo, está doendo muito. E ele começou a ficar também aperreado. E a anestesista fez, eu vou aumentar a anestesia, você não vai mais sentir dor, você não vai. Até que aquilo pegasse, aumentaram a sedação. Não sei se é a sedação ou anestesia. Até aquilo funcionar, era uma dor terrível que eu estava sentindo. E eu sabia que estava acontecendo algo diferente porque eu não senti da minha primeira filha aquilo que eu estava sentindo. E quando eu olhei assim para o lado, a minha pressão já estava 19, 20. Quanto mais eu sentia dor, mais eu me aperreava, mais a pressão subia. E eu sabia que eu poderia morrer ali a qualquer momento. Até que chegou uma hora que eu não lembrava mais de nada. Não lembrei mais de nada. Quando eu vim acordar, eu já estava numa outra sala e meu esposo estava comigo do lado. E eu já não conseguia enxergar as coisas direito, diante de tanta sedação que tinham me dado. Quando uma enfermeira chegou e disse, olha, ela vai precisar ir para a UTI. Ela perdeu muito sangue, ela teve uma hemorragia no estômago. Foi aí que depois eu não escutei, mas ela estava falando para ele. Eu vim entender a dor que eu senti, porque ela disse que eu tinha tido uma hemorragia no estômago e ia precisar ir para a UTI, passar um tempinho lá para ficar em observação. E ali meu esposo ficou sozinho com minha bebê. Minha bebê não teve problema nenhum, não precisou de incubadora e ficou com ele no quarto porque era na época do Covid e que não podia ter muitas visitas e ele ficou sozinho com ela. E a angústia que ele sentiu também por não saber se eu iria voltar. Ele não queria que me levassem para a UTI porque ele estava com medo de eu não voltar mais. E eu fui. Chegando lá, eu sentia algumas coisas, mas a todo momento eu dizia que estava bem. E eu dizia, o que está acontecendo? Às vezes que eu me acordava, eles trouxeram uma psicóloga para conversar comigo. Não, você veio para cá, porque aconteceu isso com você, explicando, mas você vai descer para o quarto. Tenha paciência que você vai, sua bebê está tranquila com seu esposo. Lá embaixo está tudo bem. E a todo momento eu com medo de não sair dali. Até hoje eu me lembro daquele apito da pressão, que era de 10 em 10 minutos ficava medindo minha pressão. E aquilo ali não me deixava descansar. De 10 em 10 minutos aquele arroxo, aperto no meu braço. De 10 em 10 minutos medindo a pressão. E eu olhava e a pressão não baixava. Era 15, 16. Baixava para 15, 16. E eu via as pessoas olhando e dizendo, não está baixando. A pressão dela não está abaixando. E aí, foi passando-se 24 horas, a pressão não baixou, ficou em 14, 15. E eu orando a Deus, meu Deus, se eles não me tirarem daqui, eu vou me levantar daqui e vou descer. Eu não vou ficar aqui, porque essa pressão não vai baixar. E eu consegui me alimentar direito, porque eles também estavam prestando atenção se eu conseguia me alimentar direito, tomando remédios e a pressão não baixava. E eu com medo de ficar hipertensa, né? Porque dizem que se você tem o bebê e ainda continua com a pressão alta, o risco de você se tornar hipertensa é grande. Então, passaram-se o tempo e eu ouvi quando um enfermeiro chegou junto com o médico e eu escutei ele dizendo, vamos liberar ela para o quarto. E o enfermeiro disse, mas a pressão dela está alta. E ele disse, mas vamos liberar mesmo assim. Eu disse, ai meu Deus, graças a Deus. E ali ele chegou para mim e fez, ele não faz isso. Não sei porque ele está liberando você para o quarto com a pressão do jeito que está. E eu, graças a Deus, porque o medo que tinha era deles ficarem sempre olhando a pressão alta, porque pode descer para o quarto, a gente não tem uma pessoa para acompanhar. Então poderia acontecer alguma coisa comigo lá e não dá tempo de chegar numa CTI, numa UTI para poder dar o suporte.
E aconteceu que eu desci para o quarto, eu vi minha bebê porque eu ainda não tinha visto ela. Tinham colocado ela para mamar quando estava na enfermeira, ela pegou de primeira, era isso que mais me doía, porque a minha primeira filha, ela não conseguiu mamar de início, só depois de alguns dias. E ela, a Sara, ela mamou. E isso me doía tanto, porque eu queria amamentar ela e eu não pude. Então eu cheguei, ele estava com ela lá embaixo, graças a Deus. Eu fui para casa com acho que 3 dias após isso. A minha pressão não baixou, continuou alta. E a orientação que me disseram era que se continuasse, ia começar a fazer o desmame dos medicamentos. Se a pressão não baixasse, para me procurar um médico, porque provavelmente eu tinha ficado hipertensa, tudo bem. Enquanto eu tomava esses medicamentos, a minha pressão continuava alta. E eu dizia, no dia que eu deixar de tomar esses remédios, não tem jeito, eu vou ficar hipertensa. Mas eu orei a Deus no último dia que disseram, você vai tomar até tal dia você vai tomar, e se deixar de tomar. E se continuar, você vai procurar um médico, se passar mal no caso. E aí quando chegou aquele dia, eu disse, a partir de hoje eu não tomo mais, eu acho que foi 15 dias após o parto. Eu em casa, eu não tinha vida. Enquanto eu tomava esses medicamentos, eu era tonta, eu não conseguia dar de mamar para minha filha segurando, porque eu tinha medo de deixá-la ela cair. E eu me deitava na cama, a minha cabeça, quando eu levantava, parecia que a minha cabeça ficava no travesseiro. Parecia que eu levantava, o meu corpo levantava, mas a minha cabeça ficava de um peso que tinha na minha cabeça desses medicamentos. E aí naquele dia, no último dia que disseram, você vai tomar até esse dia e depois vamos ver. Quando eu deixei de tomar, irmãos, o último medicamento que disseram que eu não tomei mais, a minha pressão normalizou. A minha pressão normalizou quando eu deixei de tomar o medicamento da pressão. E eu não acreditei naquilo. Quando eu medi, porque eu media sempre, e estava lá, 12/8 a pressão. E eu glorifiquei muito a Deus por isso. E o que fez me lembrar, irmãos, de todo esse processo que eu passei, porque com a chegada dessa minha filha, de tudo isso aqui que eu estou falando da palavra, me fez repensar muito na minha vida, no que nós valorizamos, naquilo que nós deixamos de lado, por algumas coisas que nós buscamos. E Deus foi trabalhando dentro do meu coração aquilo que eu dava importância. A partir daquilo que tudo que eu tinha vivido, eu não dava mais tanta importância. Eu comecei a saber que o controle da nossa vida está na mão de Deus. Quando Ele planeja algo para a nossa vida, não tem como nós escaparmos dos planos de Deus. Porque Ele coloca no nosso coração, mas se chegar um determinado tempo em que você não quer, não que não queira, mas você não está querendo abrir mão de alguma coisa, Ele vai colocando uma situação, outra, até você enxergar aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Foram se passando aquele tempo da licença maternidade, 2 meses que ela tinha nascido, eu já não me via mais voltando a trabalhar. Eu não me via mais querendo deixar a minha filha. A minha sogra já não podia tomar conta dela. Até nisso Deus fez, porque ela já tinha tido uma outra netinha e que ela estava tomando conta. Então não tinha como ela tomar conta como ela tomou da primeira. E eu teria que trazer uma pessoa para tomar conta dela e eu não queria colocar a minha filha nas mãos de ninguém, alguém estranho, de jeito nenhum. E também não queria colocar numa escolinha, numa creche, porque eu me lembrei das palavras que eu dizia para Deus, que eu queria ter um filho para mim tomar conta, mas é que eu não podia. Eu dizia para Deus, eu não tenho como tomar conta, não tenho como só o meu esposo trabalhar de jeito nenhum. Está fora de cogitação. Mas aquilo ali Deus foi trabalhando dentro de mim, para que eu dependesse de Deus, mas não do homem, não de mim, mas de Deus. E foram se passando, chegou o término da minha licença, como ainda estavam na época do Covid, estava mais controlado, mas ainda estava. A empresa que eu estava trabalhando tinha aderido por home office. Então, boa parte estava trabalhando home office, Deus cuidando. E aí eu voltei a trabalhar com 5 meses e eu trabalhava em casa. Meu esposo trabalhando à noite. Durante o dia ele tentava me dar suporte, mas ele não conseguia muito por conta que ele estava com muito sono, cansado.
E eu trabalhando, tomando conta das 2 crianças. Trabalhando e tomando conta das 2 crianças, e tendo que cuidar da casa e das 2 crianças e trabalhando. Aquilo ali já estava me sufocando. Eu já estava chegando num auge de um desgaste muito grande. A ponto de eu clamar a Deus e dizer: Deus, me ajuda nessa situação, porque eu não tenho como sair do trabalho, também não tenho como largar minhas filhas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu clamava: Deus, eu não quero voltar a trabalhar. Imagine eu ter que voltar a trabalhar na empresa mesmo. Então, eu conversei com meu esposo e eu disse: e agora? Será que não é hora de eu sair agora? E ele me apoiou. Ele disse: vamos tentar. Já fazia 12 anos que eu estava na empresa. Nunca pensei em sair dessa empresa. E eu disse: eu não estou suportando mais. E um dia eu estava na minha casa, eu tinha pedido um almoço, porque naquele dia eu não tinha conseguido fazer o almoço. E a irmã que fazia o almoço, ela era irmã na fé. E junto com o almoço ela nunca tinha enviado, ela botou um bilhetinho. Eu estava esperando respostas de Deus, se realmente eu podia fazer isso, porque a minha vida está no controle de Deus. E no papelzinho tinha escrito: coisas boas se vão para que melhores venham. Era algo desse tipo. E quando eu peguei aquele papelzinho, eu disse: não adianta, é isso mesmo. Porque estava bem explicado, coisas boas, porque aquele meu emprego era muito bom. Era muito bom. Para que melhores venham. Então eu tinha que confiar em Deus. E ali eu mandei mensagem pro meu gerente e eu pedi a ele que ele me ajudasse, que falasse com alguém da empresa para me colocar, porque eu não queria perder tantos anos de empresa. E ele disse que não tinha condição, porque ele não tinha motivo para fazer isso. Logo com alguém que tinha tanto tempo de empresa e não estava tendo... Enfim, ele disse que não. Eu disse: Carla, tem certeza que é isso que você quer? Você sabe que vai pesar? Eu disse: mas está pesando muito para mim, a minha saúde está interferindo, tudo, eu não tenho como dar procedimento. E logo eu vou ter que voltar para a empresa e eu não vou ter condição. Não tenho com quem deixar minhas filhas e eu não estou com condição de terceirizar. Não vou conseguir como da primeira vez, né? E ele me negou. E eu disse: meu Deus, então não é a vontade de Deus. E eu fiquei confusa, porque eu tinha pedido respostas a Deus e eu tinha recebido. Passaram-se uma semana. Foi uma semana. O meu gerente, numa sexta-feira, disse: Carla, você e todos que estão em casa venham na empresa na segunda-feira, porque eu preciso fazer uma reunião. E eu não estranhei, eu achei que era alguma coisa. Foi a primeira vez que eu tinha deixado a minha filha com meu esposo. E eu fui. E eu tinha buscado resposta de Deus e Deus tinha confirmado: vá ao teu propósito, vá ao teu propósito. Eu disse: meu Deus, o meu propósito continua na empresa. E eu fui naquela segunda-feira. Quando eu chego lá, comecei a trabalhar lá, eram as 9 horas, quando ele me chama para a sala. Quando eu chego na sala, estava a carta de demissão. Era ele com pesar me dando aquela notícia e eu alegre. Eu só faltei pular de alegria. Ele: olha, nunca aconteceu isso, eu recebi uma ordem lá de cima. Quando ele falou essas palavras, eu disse: lá de cima, eu sei de onde você recebeu uma ordem. Só que ele estava mencionando ordens de pessoas superiores a ele, mas eu entendi que a ordem tinha assim de cima, que eu precisava desligar 3 pessoas e eu fiquei aqui porque esse setor nunca teve demissão, nunca foi pedido que isso acontecesse. 2 pessoas eu não vou demitir, eu vou alocar para outros setores, mas como você tinha falado comigo semana passada, eu te desliguei. E eu disse: Senhor, eu não acredito. Aí ele: você está feliz? Eu disse: estou, porque eu já tinha falado com você. E ali eu saí pulando daquela empresa. E eu também nunca imaginei sentir tanta felicidade, porque eu orei tanto a Deus. Por tantas vezes que a empresa passou por algumas situações e eu tive medo um dia de sair. E eu orava a Deus: Deus, cuida, me protege, me livra. E Deus me guardando, e Deus me protegendo por tantos anos. E naquele dia que eu pedi a Deus para sair, Deus me ouviu. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Deus me ouviu e mandou uma ordem de cima pedindo para me desligar, para que eu recebesse todos os meus direitos.
conforme o propósito que ele tinha na minha vida, porque foi necessário essa minha filha nascer, para que ele colocasse coisas dentro do meu coração, para que eu tivesse a atitude de ir, falar para o meu gerente que eu tinha a intenção de sair, porque se eu não tivesse falado com o meu gerente, ele não tinha me colocado. Ele tinha me botado para outro setor ou outra pessoa no meu lugar, não sei, e tinha continuado do mesmo jeito. Tudo isso. E o que Deus quer nos falar neste dia com tudo isso que eu contei? É que Deus, ele planeja algo para a nossa vida, planejou algo para a vida de Noé e que ele deu uma palavra para ele. Constrói uma arca, vai para dentro dela, você e sua família, e lá você vai aguardar o que eu vou fazer. Exatamente a palavra que eu tomei para o meu coração. Deus construiu a minha arca, a minha casa, para colocar a minha família dentro. Vai para dentro da tua arca e aguarda. Aguarda, porque eu vou fazer no tempo determinado. Enquanto Deus estava lá destruindo tudo fora, todos aqueles que cometiam iniquidade lá fora, Deus estava protegendo a Noé e a sua família lá dentro. Noé sabia o que ia acontecer do futuro dele? Não sabia. Ele só sabia que Deus, naquele momento, estava poupando a vida dele e da família dele de algo que estava acontecendo. Sabíamos o que passava na mente dele dentro daquela situação? Não sabíamos. Pode ser o que passa comigo no dia de hoje na minha casa. Muitas das vezes eu penso, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas Deus cuidando. Deus proveu, ó, vocês vão viver disso aqui. Disso aqui. Não tem para esbanjar? Não tem para comprar o que você quer? Não tem. Mas Deus está provendo o que é necessário naquele tempo, nos 40 dias, entende? Ele está cuidando dos 40 dias em que lá fora ele estava fazendo algo. Muito da família de Noé podia estar questionando naquele momento. Ah, meu Deus. E agora, será que a gente vai passar o resto da vida vivendo assim? Disso aqui, se lá fora nós tínhamos isso, aquilo outro, que eu posso imaginar, né? E que eu posso dizer, antes eu podia comprar isso, antes eu podia ter aquilo, mas hoje no momento eu só posso ter isso, que é isso aqui que Deus está provendo. Mas eu não sei o que Deus tem para mim depois dos 40 dias. Eu estou dentro da minha arca, você também está dentro da arca que Deus está planejando, mas você não sabe o que vai acontecer depois dos 40 dias, quando Deus disser, Noé, sai da arca. Sai da arca porque eu vou formar uma aliança com você. É o momento de eu fazer uma aliança com você e que jamais eu farei o que eu fiz lá atrás. Porque era um momento em que Deus estava tratando, era um momento em que Deus estava forjando, era um momento em que Deus estava fazendo com aqueles que não acreditavam nele, para que eles vissem que Deus tem poder. Que quando Deus fala e manda, é para se obedecer. É para obedecer, porque Deus é perfeito. Deus avisou, não foi uma, não foi duas vezes. Noé falou, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. Mas zombavam de Noé e apenas ele acreditou. O que eu quero te dizer, meu irmão, nesse dia, é que se Deus te deu uma palavra sequer, acredite. Acredite. Se Ele mandou você entrar numa arca, permanecer num lugar, permaneça. Se Ele mandou você sair para algum lugar, vá. Acredite na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Pode-se passar o tempo que for, ela vai se cumprir. Hoje eu permaneço na minha arca, esperando o momento em que Deus vai dizer, sai da arca. É o momento de eu estar na minha arca, eu entendi, de eu cuidar da minha família, das minhas filhas. Eu não entendo o processo, eu não sei do meu futuro, eu não sei o que Deus tem no meu futuro ou com as minhas filhas, mas eu preciso estar na minha arca, com a minha família, cuidando do meu lar. Esse é o momento. Muitos dizem, mas você tinha faculdade, você tinha isso, aquilo outro. Sim, mas não adiantava. Não adiantava eu estar num lugar onde Deus, eu já tinha entendido que Deus não queria que eu permanecesse.
porque o momento era estar na arca. Vivendo no limite? Sim. Vivendo muitas vezes querendo ter algo que eu não posso ter? Sim. Mas o meu amanhã a Deus pertence. É Ele que um dia vai dizer, sai da arca ou permanece na arca, o tempo que for necessário, é necessário obedecer e prestar atenção na direção que Deus nos dá, principalmente através da palavra de Deus. Deus fala com alguém neste dia. Não sei qual é a arca que você está se encontrando no momento, mas o que Deus te fala neste dia é que você precisa saber que esta arca em que você se encontra é proposital de Deus. É proposital de Deus para a tua vida permanecer neste lugar por um tempo determinado. Porque quando chegou os 40 dias, Noé saiu. E ele olhou para o lado e viu o que Deus tinha feito. E ele entendeu que obedecer a Deus era a melhor coisa. Era a melhor coisa que existia. Porque Deus fez nova todas as coisas. Deus fez novo todas as coisas. Deus cuidou de Noé e quando ele saiu, teve uma aliança com Deus e ele fez nova todas as coisas. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia para compartilhar com vocês. E eu quero estar orando pela vida de vocês neste dia, para que o Senhor possa estar dando direção ao coração de vocês, para que o Senhor possa estar fortificando no momento em que vocês se encontram, na arca que vocês se encontram situados neste dia, que seja talvez por uma porta de emprego que se fechou, irmãos. Não esqueça, tudo é pela permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus e há um propósito por trás de todas as coisas. Se é uma doença, há um propósito nessa doença. Porque aquela pré-eclâmpsia que me veio foi proposital, para que eu pudesse enxergar o valor de cada coisa que eu tinha na minha vida. O valor da família, o valor de, num momento, no piscar de olho, eu não estar mais aqui, de eu não poder tomar conta das minhas filhas. Enfim, tudo que acontece na nossa vida é proposital para algo que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém? Eu quero estar orando pela vida de vocês neste momento, em nome de Jesus. Pai, que neste dia os teus filhos possam enxergar o momento e a situação que eles se encontram, que não é nada do acaso, mas é a tua mão agindo. É a tua mão agindo na vida deles, para que eles possam enxergar algo teu em cada detalhe, para que eles possam chegar mais perto de ti, que eles possam procurar mais a ti, que eles possam entender que nada sai do teu controle. Tudo é na tua permissão e que no fim tudo vai dar certo. Se entregarmos as nossas vidas na tua mão, Senhor, o Senhor cuida. O Senhor protege, o Senhor livra, mesmo nos piores momentos a gente enxerga o Senhor agindo. Eu peço que o Senhor guarde e livre de todo mal a vida de todos que aqui estão, de todos que ainda vão ouvir a esta palavra, a esta ministração. Que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu poder, na vida daqueles que estão passando por algum momento difícil, por um momento que acham que não tem saída. Mas eu vim aqui para dizer que há saída, mesmo quando pensamos que não existe mais saída. Porque quem dá é o Senhor. E o Senhor provê aos necessitados e àquele que entrega a vida para ti. Eu oro por todos aqueles que estão atribulados, por todos aqueles que estão angustiados, que estão desesperados, que estão temendo algum mal na vida deles. Eu oro para que o Senhor venha repreender todo o mal, todo o medo, no nome de Jesus. É assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam ficar com a paz do Senhor Jesus neste dia. E obrigada por todos estarem aqui comigo, em nome de Jesus. Sim, mais uma coisa. Eu gostaria de lembrar a vocês que eu vi um comentário de uma irmã esses dias. Não sei se ela é irmã, se ela crê em Deus, mas ela falou assim: não sei como vocês ainda acreditam nessas pessoas que ficam falando mentiras em nome de Deus, só para ganhar dinheiro. Muitos estão aí só para ganhar dinheiro.
Mas eu vim aqui dizer que eu nunca recebi um centavo de nenhuma plataforma. Até aqui o Senhor nunca permitiu. Nunca busquei, nem o Senhor nunca permitiu. Faz 4 anos, mais ou menos, que eu estou no YouTube, alguns anos que eu estou no Instagram, mais de 1 ano que eu estou no TikTok, enfim, várias plataformas, mas eu nunca recebi um centavo de nenhuma plataforma dessa. E eu respondi a ela com essas palavras, porque nós devemos medir aquilo que nós pensamos, porque nós não conhecemos a vida do outro que está do outro lado, tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.